Bom, já estamos de volta já, aula 2. Vamos falar do mini índice, o índice futuro. E primeira coisa que eu quero falar é sobre essa palavrinha aí, futuro. O que quer dizer esse futuro? Bom, Tadeu, né, se você está entrando nessa aula aqui e não viu a aula 1 ainda, a primeira aula, eu sou o Tadeu Máximo e vou acompanhar você aí numa jornada para você começar a entender o que é Bolsa de Valores e começar a fazer sua renda extra ou até mesmo viver com os recursos que você vai tirar da Bolsa de Valores, do mercado financeiro. O que é o índice futuro? A Bolsa de Valores, como eu falei na primeira aula, ela é uma grande instituição que tem muitos produtos ali dentro. E um deles é um contrato chamado mini índice. Esse mini índice, quando ele é negociado na forma futura. O que significa isso? Através de análise gráfica, através de alguns indicadores, alguns apontamentos que a gente tem do mercado, a gente consegue determinar para onde esse índice vai. Se ele vai valorizar ou se ele vai desvalorizar. E por isso a gente fala de futuro. Ninguém aqui vai prever o futuro com uma bola de cristal ou qualquer coisa parecida. Mas a ideia é que você, através de análise, consiga dizer para onde esse índice vai caminhar, e é nisso que a gente ganha o dinheiro. É quando a gente faz a compra ou a venda desse contrato chamado índice futuro. Vamos entender um pouquinho mais dele. Vamos lá. Coisa fácil de entender, mas é muito cheio de detalhe. Por que ele é tão legal? Vou falar um pouco sobre a questão de um âmbito geral do índice. Ele não tem um interesse institucional tão grande, apesar dos grandes bancos, as grandes instituições financeiras do mundo inteiro operarem esse tipo de papel, esse tipo de contrato. Ele não é tão interessante para as instituições e por isso até você não vê ela divulgando para os seus clientes fazer esse tipo de coisa. O que mais que a gente precisa se atentar? O ajuste de posição é feito diariamente. O que significa isso? Todo dia esse índice ele recomeça. Ele para às 18 horas, que é o horário em que o índice ele tem o fechamento do pregão da Bolsa de Valores, e todo dia ele começa uma nova posição para que você tenha ali as possibilidades do dia. Possui uma alta liquidez e volatilidade. Isso é muito importante. Quando a gente fala de liquidez, o que é liquidez, né? Não sei se você sabe o que é esse termo, então vou começar falando dele. Liquidez é quando você tem algo vendido ou comprado e que é transformado imediatamente em dinheiro. Ele não é uma coisa que fica parada, tipo assim, eu comprei um celular. O celular ele é um equipamento, um aparelho. Ele está ali na minha mão, no meu bolso, na minha mochila, mas ele não é dinheiro. Para que eu possa transformar ele em dinheiro, eu tenho que vender. E a venda me possibilita ter a liquidez. E essa liquidez é o recebimento que eu tenho desses valores financeiros. E a volatilidade? O que é volatilidade? É o fato do preço desse equipamento, no caso do contrato do mini índice futuro, ele oscilar bastante, tanto para cima quando ele faz algum tipo de alta, ou uma valorização, ou para baixo, quando ele faz uma queda e tem uma desvalorização. Isso é volatilidade. E por que é importante essa volatilidade? Porque é ela que possibilita os ganhos rápidos. E a liquidação dele é sempre feita em D mais um. Dia mais um. O que significa isso? Operei o índice hoje. Fiz os meus recursos financeiros. Amanhã cedo, esse valor está na minha conta para que eu use para qualquer tipo de coisa. Não tem burocracia sobre isso. Aí temos que falar um pouco do vencimento do índice. Por que o vencimento? Entenda que todo contrato ele tem um prazo. Pode ser até que no próprio contrato esteja escrito ali que ele é um prazo indeterminado, mas ele tem um prazo. O prazo do mini índice, como é que funciona? É a cada 2 meses, né, em meses pares do ano, ele vence na quarta-feira mais próxima ao dia 15. Por exemplo, agora em abril teve um vencimento. Agora na semana que passou, semana passada, se você estiver vendo essa aula, hoje é dia 18/4/2022 e esse contrato venceu há poucos dias. E o que acontece com esse contrato? Ele passa para uma nova versão. Vamos lá para você entender. Como é que funciona a composição do nome do contrato e a sua vigência? Olha lá, lembra que eu te falei que é sempre nos meses pares do ano? Vou colocar todos aqui. Fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. O nome do mini índice na Bolsa de Valores é WIN. W-I-N.
Esse G, J, M, U, V e Z, que aparecem aí na tela em vermelho, são equivalente aos meses. O G significa fevereiro, o J, abril, M, junho, agosto é o U, outubro, V, dezembro, Z. E esse 22 é o ano que a gente está, é o ano de 2022. Só para você entender que a cada 2 meses, todas as vezes que um contrato vencer, você vai iniciar um novo contrato. Isso é meio que não é automático, por isso que é importante falar aqui nessa aula. Você tem que tomar uma ação de mudar de um contrato para outro. Ele faz uma rolagem que a gente chama e mais para frente a gente vai falar do detalhe da rolagem. Tá legal? E, mas como é que eu faço para ganhar dinheiro com esse troço? Como é que funciona? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho do detalhe de como ganhar dinheiro com mini índice, tá bom? Anota suas dúvidas e fala comigo através de qualquer canal que você tenha contato. WhatsApp, Telegram, o YouTube, Instagram. Da onde você estiver vendo essa aula, você fala comigo, tá bom? Valeu, até já. Próxima aula, mini índice, como funciona.